Fala, meu povo, tudo bem desse lado? Espero que sim. Talvez você me conheça através da música, através das ministrações, mas hoje eu estou aqui para uma proposta diferente. Nós vamos estar aqui trocando uma ideia com várias pessoas. Se assim você gostar, se você comentar, se você pedir o 02, porque esse aqui é o primeiro episódio. Diz que talvez, sei lá, pode se tornar um podcast, não sei. Depende de você. Comenta aqui, compartilha. Quem sabe isso aqui se torna um podcast, né? Mas hoje nós vamos trocar ideia. Por quê? Dia 10 de agosto, é o dia do diácono. Nós celebramos o dia do diácono e nós queremos saber do diácono. O diácono pode casar? O diácono, ele pode celebrar a missa? O diácono pode abençoar tudo? Gente, nós vamos falar do diácono. E para falar do diácono, nós chamamos aqui quem? Tcharam, um diácono. Um diácono aqui da Aliança de Misericórdia, que você conhece, uma pessoa muito especial, e eu posso dizer com toda a autoridade, é padrinho do meu casamento, é meu irmão de fraternidade, é meu coordenador, é meu irmão de ministração, é meu parceiro de música. Nossa Senhora, vou parar por aqui e quero dar as boas-vindas ao meu irmão Júlio Neto. Ei, lá, olha nós aí, mano. Que bom, que Mais uma bom. aventura, hein? Que da hora, mano. Que bom. É sempre uma graça a gente estar junto em tudo aquilo que a gente faz. E mais essa iniciativa aqui, que se Deus quiser, vai longe, vai longe. Isso aqui é 01 de várias Será, centenas que vai diácono? Será que chegar. vai? Vai rolar, Tenho hein? certeza, mano. A galera vai pedir. Vai ou não vai, galera? Ó, já comenta aqui, Isso. curte, porque isso faz aí chegar para mais gente também. E você ajuda a gente também aí nessa animação dessa coisa. O que Quem que você sabe? acha de acontecer esse podcast diretamente? Que nome você daria para esse podcast? Não tem Quem nome você já? gostaria de estar aqui? Não tem nome ainda, né? Oficialmente Oficialmente ainda ainda não não tem tem nome. nome, De hein? repente você participa aí dessa parada. E hoje, modéstia à parte, é o Hã, nosso dia. É o dia dos diáconos, dia de São Lourenço. dia de São Lourenço, dia dos diáconos. E, gente, quando fala de diácono, não surge um tanto de questionamento, pergunta. Você já se deparou com várias perguntas aí Acontece, inusitadas. acontece. Pelo menos umas 2, 3 vezes por dia. Meu Deus do céu, por dia. E nós queremos falar sobre isso com muita alegria, porque, quem sabe, através desse bate-papo aqui, muitas dúvidas serão esclarecidas. Se Deus quiser. E muitas vocações podem surgir aí também, Ou já né? pensou, hein? Eu até arrupiei. Será que tá acontecendo alguma coisa comigo? Meu Deus do céu. Eita, nós, vem Espírito Santo. Diácono Júlio Neto, vamos começar do começo, do início. Vamos lá. Como foi isso? Nós sabemos que você estava na fundação da Aliança de Misericórdia. E desde aquele momento você já tinha no coração que seria diácono, é isso? Não, não, de jeito nenhum. Pelo, Simples assim, não? pelo contrário, nunca passou pela minha cabeça, nunca pensei, principalmente lá no começo, imagina, quando a aliança começou, eu tinha 19 anos de idade, né? Não tinha nem a noção que eu estudaria teologia ou qualquer outra coisa do tipo. Como você sabe, algumas pessoas também conhecem de muitos anos, eu sempre fui da música, sempre estava nas ministrações da comunidade, e eu achava que minha vida percorreria esse caminho, assim, né? Eu Sim. sempre me dediquei a essa realidade. Diaconato foi uma coisa que de fato surgiu. E aí eu acho que o primeiro corte, a primeira coisa que emplaca para a gente poder entender o diaconato é uma vocação, é um chamado de Deus. Então, por exemplo, aquele jovem não tem um chamado para ser sacerdote, aquela jovem não tem chamado para ser uma freira, aquele casal não tem um chamado para ser casado, como você e a Lana. Então, existem vários chamados dentro da igreja, e um deles é o diaconato, né? Que nós temos duas categorias de diaconato, que é o diaconato transitório e o diaconato permanente, que é o meu caso. Então, é um chamado de Deus, é uma vocação. E como não é diferente de todas as outras, a gente foge um pouco, a gente acha que não é bem Opa! isso, a gente fica na dúvida se não é alguma coisa da nossa cabeça, mas é um chamado, é uma vocação. E quando, né? Quando que aqui na comunidade você caminhou vários anos antes de se deparar com esse incômodo? Porque a vocação, ela mexe, ela incomoda, um discernimento, é uma mudança. Quando que foi esse start?
Olha, Fabrício, como toda vocação, toda não, né? Tem alguns casos que isso não acontece, mas em vários casos, as vocações, ela primeiro passa por uma negação, né? Ah, Eu acho que você deve ter experimentado isso, por exemplo, quando sim. você sentiu chamado para ser comunidade de vida na Aliança, deve ter passado por aquela coisa, ah, não, acho que não é para Não vou mim, acho que mesmo. não, não vou. Alguns ainda chegam a falar assim, eu tenho certeza que não é isso, né? E Esse foi elenca uma lista de pontos. Por isso, por aquilo, por isso, por aquilo. várias motivações. Eu sou um desses, esse foi o meu caso. Não, não por nada, mas o que aconteceu foi assim. Na verdade, eu fui estudar teologia. E eu fui estudar teologia não para ser diácono. Normalmente, por exemplo, uma pessoa tem um chamado ao diaconato, ele entra numa escola diaconal da diocese, vai fazer teologia, vai se preparar para isso. Certo? Eu não fiz esse processo, o meu processo foi ao contrário. Não que eu cortei o processo, mas passei por todo o processo, mas ele começou de uma forma diferente. Eu fui estudar teologia porque eu queria amar mais a Deus e a igreja. E principalmente porque eu prego. E num determinado momento, eu percebi que o meu conteúdo estava limitado. Eu percebi que eu quase estava pregando as mesmas coisas, tudo isso. Sim. E aí eu percebi que precisava estudar, precisava aprofundar. Eu sempre gostei muito de estudar, estudava pessoalmente, mas precisava de um pulo do gato, precisava de algo a mais. Foi aí que eu ingressei na faculdade de teologia. E quando eu entrei na faculdade de teologia, o que que aconteceu? As pessoas começaram a dizer: ah, você vai ser diácono permanente, você vai ser diácono permanente. Aí eu fiquei com tanto ranço que eu falei: a única coisa que eu não vou ser na vida agora é diácono permanente. Ah, olha aí, hein? Imagina aquelas pessoas que escutaram isso, É, hoje. foi assim. E aí, e por causa disso, porque de fato eu queria conhecer mais a Deus, eu queria amar mais a Deus. Tanto que, assim, na faculdade de teologia eu fui muito bem, fui muito aplicado, tirava boas notas. Até os professores não entendiam muito, porque a grande maioria de quem estudava comigo ia ser sacerdote. Então, o Sim. pessoal estudava, tirava ali a média para poder passar de ano, né? Eu não tirava a média porque eu amava tudo aquilo que eu estava estudando. Muito. Eu me apaixonava por cada matéria, né? Legal. Quem faz faculdade de teologia sabe, tem muita gente tem muita dificuldade com direito canônico. Até direito canônico eu me apaixonei, Ô, louco. né? Porque eu estava querendo amar mais a Deus, né? Então, o processo foi esse. E foi no último ano de teologia, para ser mais específico, no último semestre de teologia, que a faculdade, que a vocação bateu, assim, que eu... Quando você fala em vocação, em medo, em aquele embate de aceitar ou não, tal, eu me lembro que em vários casos existem pessoas que chegam e falam assim, olha, eu sinto que Deus te chama para isso. Olha, você já parou para pensar? Dói mais quando a pessoa te pergunta, aí dói. Você já parou para pensar sobre isso? Tem alguma pessoa que você se lembra que, vamos dizer, riscou esse fósforo e deixou explodir? Eu me lembro, e me lembro também de pessoas que falaram o contrário. Uau. Eu escutei muita gente chegar, e de forma maldosa, Sim, me sim. expresso bem, não é de forma de crítica nem nada disso, assim. Mas algumas pessoas, até sem saber que eu chegara a pensar nessa possibilidade, algumas vezes algumas provocações aconteceram na comunidade fora dela, e teve gente dizer e falar assim: nossa, acho que eu não conseguiria te ver como diácono, né? E como você sentia quando essa pessoa falava isso? Não, muito, Era muito tranquilo, muito indiferente, sereno, tranquilo? muito, muito sereno, porque até um determinado momento, como eu disse, eu não tinha a menor expectativa disso, né? Mas se você me pergunta do riscar o fósforo, na verdade, tem três fatos, na verdade, assim, do mais simples ao mais poderoso, ao mais forte, que fez com que eu tivesse a certeza que era essa a vontade de Deus para minha vida, né? Como você falou, existem as provocações e a confirmação na vida dos irmãos. Sim. Isso para uma vocação sempre é muito importante. Seja qual for a vocação, Deus, ele sempre, sempre vai se manifestar na sua vida também pela vida das pessoas. As pessoas vão confirmar. É claro que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque quando a gente fala disso, às vezes tem
Só tomar cuidado com a fala aqui para não agredir ninguém. Não complicar o nosso podcast. Isso. Mas é aquela coisa assim, às vezes tem aquele jovenzinho na paróquia, que aquelas senhorinhas muito piedosas chegam e falam assim, você tem uma carinha de padre, você tem uma carinha de padre. Bom, isso não pode ser a confirmação de um chamado, né? Às vezes a pessoa tem cara de padre, tem cara de freira, mas quem disse que padre e freira tem cara? Não tem cara, diferente, né? Tem uma vocação, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Sim. Mas essas coisas, unidas a várias outras realidades, também podem ser uma coisa como essa. E aqui na comunidade, antes, e muito antes mesmo, de eu pensar em ser diácono permanente, tem uma irmã que eu queria fazer memória aqui e agradecer muito, porque ela é muito importante, ela é uma intercessora muito grande que eu tenho, uma irmã que a gente ama muito, gosta muito, a Jaqueline, lá do Ceará, casada com o André, foi nossa irmã de fraternidade, Sim, caminhamos sim. muito tempo juntos, né? E bem na beirinha ali, quando eu estava começando a discernir a coisa do diaconato, ela um dia me parou na fraternidade, depois de um momento de adoração que a gente teve, e falou, Júlio, cara, eu tenho tido um sonho recorrente com você e eu nunca te contei. Eu falei, irmã, do quê? Ela falou, eu tenho visto você carregando o Santíssimo Sacramento. Uau! Né? Aí eu falei, nossa, que legal, né? Interessante, tal. Ela falou, você já pensou em ser diácono? Eu falei, não, nunca passou pela minha cabeça, não, tal. Ela falou, nossa, minha irmã, mas tá bom, né? E ela falou, não foi só uma vez, não, acho que eu sonhei umas 3 vezes com isso, né? E depois disso, aconteceram outras vezes que ela, olha, sonhei de novo com aquilo, rapaz. Ela A Jaqueline falava, tá igual José do Egito. né? Que louco, Jaqueline, igual José do Egito, né? Então, essa é uma marca que eu trago no meu coração e agradeço muito, viu, Jaque? Amo muito você, o André, sua família. Você foi muito importante na minha vocação. O segundo momento, Fabrício, foi o momento em que o chamado bateu. O momento que o chamado bateu aconteceu assim. Eu estava, então, em toda a negação. Eu estava no último semestre da teologia. E eu estava, me lembro como se fosse hoje, eu estava na biblioteca do Mosteiro de São Bento. Sim. Fui fazer um trabalho que um professor da área sacramental pediu para nós e era sobre o sacramento da ordem. E muito dedicado, como eu sempre fui aos estudos, fui na biblioteca, peguei tudo quanto era bibliografia, né? Enchi lá, eu gostava muito de fazer isso, né? Enchi a mesona de muitos livros, coisas assim, computador também, meu notebook, pesquisando na internet, e fui fazer um trabalho sobre o sacramento da ordem. O sacramento da ordem tem 3 graus: o diaconato, o presbiterato e o episcopado. Ó, presta atenção, Né? aí, hein? Já começou a nossa aula aqui pra você entender, hein? São 3 graus, né? Então você tem que falar dos 3 graus. E o primeiro grau é o diaconato. Então eu comecei a estudar o diaconato. Aí, mano, foi que veio a pancada. E essa pancada veio não só como um chamado da vocação, mas como um complemento, e acho que eu posso dizer como se fechasse o ciclo de uma forma geral. Por quê? Porque quando eu estava estudando, você vai ver que o diaconato ele tem um tripé. O tripé do diaconato, ele é a caridade, Sim. o altar e a palavra. Caridade, altar e palavra. Caridade, altar e palavra. O tripé da vocação da Aliança de Misericórdia é os pobres, a caridade, o altar, por conta da nossa vida, chamado eucarístico, né, que é uma das nossas realidades, que são valores inegociáveis do nosso carisma, e o anúncio da palavra do Evangelho. Pronto. Cara, Fabrício, olha, eu me arrepio toda vez que eu falo disso, cara, porque naquela hora eu coloquei a mão na cabeça assim e falei, meu Deus, será que é isso, cara? Eu falei, mano, é o mesmo chamado da minha comunidade. Será que Deus está me chamando para isso? Aí eu fiquei na minha. Fiquei na minha porque eu falei assim, não, mano, eu posso estar associando as coisas por um acaso do destino. Vou deixar isso quieto. Não comentei nem com a Vanessa, nem com a minha esposa. Fiquei quieto. Uma semana depois desse acontecido, eu fui para uma missão no interior de São Paulo. Um padre tinha pedido para que eu fosse dar uma formação bíblico-catequética para os seus... Ele falou para mim, num primeiro momento, que seria para os catequistas da paróquia. Sim. E depois fazer um encontro de cura e libertação no domingo. Então, sexta e sábado um curso e domingão um encontrão. Cara, uma semana antes ele me liga e falou, Júlio, olha, missionário, me perdoa, cara, eu esqueci aqui, fiz uma confusão de agenda
eu vou estar fora da paróquia. Eu falei, imagina, padre, sem problema, o senhor pode, num outro momento, marcar, a gente acerta uma nova data, né? Minha agenda não era tão lotada assim, era tranquilo e tal. Ele falou, olha, se você não se ofende, se você puder vir, eu não teria nenhum problema, eu confio, né, em você e tal. Eu falei, olha, padre, o senhor que sabe, eu estou à disposição. Ele falou, não, pode vir, tem um diácono trabalhando comigo aqui, ele vai estar na paróquia ao longo do final de semana, ele te acolhe, você se ofende? Eu falei, não, ofensa nenhuma, uma outra oportunidade eu estarei com o senhor aí. E fui. Quando cheguei lá, estava o diácono me esperando. Ele, a esposa e 2 filhos, era um diácono permanente. Eita, Deus bom, hein? Mas eu não considerei isso como um sinal ainda. Não? Não, porque É eu sou muito, coraçãozinho, hein? eu sou muito racional para isso, né? Nem falei nada, essa coisa toda e tal. Aí, conversa vai, conversa vem, sou estudante de teologia, falei para ele, não sei o que, ele, olha, você vai ser diácono, hein? Aí eu falei, não, diácono, não tem essa Já foi pretensão, direto ao né? ponto, assim, né? Aí eu falei, não tem essa pretensão. Aí fui dar o curso, cara, na verdade não era as coordenadoras da catequese, ele colocou todos os coordenadores dos agentes pastorais da paróquia, tinha mais de 200 pessoas no curso. Uau! Aí eu fiz o curso bíblico catequético lá, no sexta, no sábado, domingo, nós fizemos um encontro de cura, foi muito bonito, tinha bastante gente, tudo isso. E no domingo, no final do encontro, o padre estava fora, então o diácono foi fazer a celebração da palavra, encerrando aquele final de semana, né? E ele fez tudo isso, tudo correu normal. Aí, de repente, cara, ele me chama para me agradecer lá no altar. Aí me chamou lá, agradeceu, né? Rezaram por mim e não sei o quê. Quando tudo terminou, que tipo assim, acabou, eu ia descer, né? Para acabar, é o momento dos avisos da paróquia e tal. Ele bateu no meu ombro e disse assim pro povo, ele falou, a próxima vez que o Júlio vier aqui nessa cidade, ele já vai ser diácono permanente. Receba. Quando ele falou isso, caiu no meu coração. Aí caiu no meu coração. Eu desci as escadas do presbitério dizendo para Jesus, se o Senhor quer, eu quero também. Se é a sua vontade, eu quero também. Forte, hein? Né? E foi aí que eu falei com a Vanessa. Foi aí que eu falei, né, com a minha esposa. Aí nós guardamos isso no coração. Depois eu falei com os fundadores da comunidade. Sim. Eles acolheram muito bem. Isso soou muito bem para eles também. Me confirmaram também nisso. E fiquei inicialmente um pouco nessa coisa. E o último, que foi assim o mais forte de todos, foi, eu estava na faculdade, estava na aula, eu bebo muita água, essa coisa, eu tenho esse hábito de beber muita água, a garrafinha está aqui do lado. Eu saí da sala rapidinho para pegar água que tinha acabado a minha, encontrei com um dos meus professores, o professor Sérgio Ribaric, que é um argentino, naturalizado brasileiro, ele é pós-doutor em teologia dogmática, um cara inteligentíssimo, e era o professor que estava acompanhando o meu trabalho de conclusão de curso, meu TCC. Encontrei com ele no corredor, eu não estava tendo aula com ele naquele semestre, só estava fazendo o TCC. Aí ele encontrou comigo no corredor, aí ele me chamava de carismático, ele falou, ô carismático, e aí, como é que você tá? Aí eu falei, tudo bem, professor tal. Ele falou, posso bater um papo com você? Eu falei, eu tô em aula tal. Ele falou, não, rapidinho, só queria esclarecer uma coisa aqui e tal. Eu pensei que era alguma coisa sobre o trabalho, né? Aí ele me chamou no canto assim, ele falou, cara, eu queria te perguntar uma coisa, como é que você consegue, faz esses trabalhos aí que você faz? Eu falei, como assim, professor? Não entendi. Ele falou, não, esse negócio aí que você fica viajando de cá e de lá. E um parênteses aqui. Ele, cara, ele é muito sarrista. Aí, tipo assim, cara, eu tava em missão, por exemplo, no Nordeste, ele colocava nos comentários lá do Instagram, tá em missão nada, tá nadando nas praias do Nordeste. Olha né? só. Ele fazia esse tipo de coisa, cheio de brincadeira, né? E aí eu falei, não, professor, as pessoas conhecem a comunidade, me conhecem e tal, e eu vou dar retiros, vou fazer pregações, a coisa toda e tal, né? E ele falou assim, ganha bem? Opa, será? É bem remunerado? Eu falei, olha, professor, bom, o intuito não é esse, né? Não é esse o meu trabalho no sentido profissional, né? Sim. Eu sou missionário e a gente vive da providência. E expliquei um pouquinho ali, rapidamente, para ele, para encurtar um pouco a história aqui. Aí, cara, quando eu falei isso, ele virou e ele ficou assim, ó. Ele fez assim, nossa, que bonito. Cara, que bonito. Isso é muito bonito, cara. Meu Deus, que bonito. Que legal. Ele ficou um tempão fazendo isso. Só falando que era bonito. Aí eu fiquei mó sem graça, assim, sabe? Fiquei vermelho, tudo, né? Aí ele parou de falar e fez assim, você tem que ser diácono permanente.
Opa. Eu falei, que é isso, professor? Você tá ficando doido? Falei, não tem essa pretensão. Ele falou, não, Júlio, não é questão de ter pretensão não, meu filho. Não é isso não, cara. Você tem que ser diácono permanente. Eu falei, como assim, professor? Ele falou, olha, Júlio, eu vou te falar a verdade, cara, ó. Você é assunto da sala dos professores, cara. Ninguém consegue sacar qual é a sua. Porque você tá aqui na faculdade de teologia, você questiona a gente, você coloca a gente, às vezes, em crise, porque você faz pergunta que a gente não sabe responder, que a gente tem que estudar para responder. Entendeu? Você não está estudando com a pretensão de ser sacerdote ou de qualquer coisa do tipo assim, né? Eu falei, professor, eu decidi fazer teologia porque eu queria amar mais a Deus e a igreja. Então, eu venho com esse intuito. Ele falou, tá vendo, cara, que bonito isso? Isso é um propósito muito sincero, verdadeiro de Nobre, coração, né? Aí ele chegou e falou assim, Júlio, sabe por que você tem que se tornar diácono permanente, cara? Porque as pessoas têm que escutar o que você tem para dizer. Olha só. Aí eu choquei, mano. Uau. Aí eu travei, assim, Nunca né? esperava dele, né? Nunca, ainda mais um cara tão reconhecido quanto ele, né? Aí ele falou assim, cara, se você não quer ser diácono permanente, me dá o telefone dos seus superiores, eu vou ligar para eles, eu vou pedir para que eles te tirem do Brasil, para eles colocarem você numa faculdade de teologia de alto gabarito no exterior, e você vai fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, depois você vai voltar para o Brasil e talvez as pessoas vão te escutar. E ele tá falando isso de cátedra, né? Porque ele é pós-doutor, Sim. né? Ele falou, cara, mas aqui a gente tá falando de pelo menos uns 15 anos estudando fora do país. Uau, nossa. E ele falou assim, eu fico emocionado, cara, quando eu falo disso. Ele falou assim, as pessoas não podem esperar 15 anos para escutar o que você tem para dizer. Porque a teologia, cara, na sua vida é vida, ela não é teoria. Ela é verdade. Mano, aí eu choquei. Aí doeu, Aí né? eu choquei. Ô, Aí, louco. nessa hora eu falei, mano, não tem escapatória, é isso que Deus quer. E aí, para ter a certeza daquilo que Deus quer, como nós estávamos falando no começo, não pode ser só algo que alguém fala, Sim. não pode ser só uma confirmação de alguém que acha isso bonitinho, isso precisa ter o sim de Deus de uma forma clara e precisa ter o sim da igreja. E no caso do sim da igreja, no nosso caso, Sim, é o sim da comunidade claro. também, né? E depois vai ter o sim da igreja com o sim do bispo. E aí eu fui falar com os nossos superiores. Aí eu conversei com os nossos superiores da época, que estavam à frente da comunidade. Eles confirmaram esse chamado também. E aí eu comecei o percurso de preparação para o diaconato. Nossa, muito bonito esse contexto todo, né? E quando Deus coloca pessoas para confirmar, vem de maneiras que a gente nunca imagina. Uma missão na faculdade, através de um estudo, né? Quando você leu lá a compatibilidade da missão do diácono com a missão do nosso carisma. Exato. Mas essa do professor foi forte, hein? Essa do professor foi Essa aí fortíssima. foi muito, Foi um soco no, foi um muito soco no bonito, muito baço. bonito. Aí foi interessante que ele falou uma coisa também assim. Ele falou, cara, nossa, rapaz, o complicado é que aí você vai ter que passar pela escola diaconal aqui de São Paulo. Eu não sei como é que é esse processo e tal. Aí eu falei, não, professor, nós na Aliança temos um contrato com a Arquidiocese do Rio de Janeiro. Normalmente nossas ordenações Sim. são lá pelo Rio de Janeiro. Ele falou, aí, sinal de Deus. Você não fala que é carismático? Isso aí é sinal de Deus que carismático tem. Isso aí é sinal de Deus. Ele já ele Isso. estava montando o plano para você ser diácono. Muito legal, né? Ele chegou e falou, tá vendo, você não é carismático? Isso aí é coisa de carismático, ó, sinal de Deus. Aí eu falei, não, professor, eu vou considerar essa possibilidade, eu vou Muito pensar nisso, sim. Vamos abrir um parênteses aqui, gente, porque na nossa mesa, além da xícara que tem que ter no podcast, né? Claro, claro. Se isso aqui virar um podcast, alguma pessoa que está assistindo vai doar a xícara do podcast. Não, tô Isso. pedindo, não, tô profetizando já. Eu tomo posse. Amém. Não tomo posse de que eu vou dar a xícara, eu tomo posse que alguém vai dar. Eu entendi as duas coisas. Olha só, nós estamos vivendo também, estamos nos aproximando que dia 15 nós vamos começar a quarentena de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo é muito importante no nosso carisma, na nossa comunidade, na igreja. E na loja da nossa comunidade, Loja da Misericórdia, eles prepararam um combo maravilhoso. E tá aqui na nossa mesa para você conhecer esse combo e, quem sabe, adquirir, dar de presente, porque o valor, eu garanto para você, é um valor super acessível. Você vai levar, olha, esse livro, nosso querido professor Rafael Brito, Miguel, Guardião do Lugar Secreto, e aí, para meditar durante essa quarentena, mas você tem que fazer as orações para viver bem. Nós temos aqui a capelinha de São Miguel, nós temos a vela, nós temos aqui as orações e ainda, Diácono Júlio, olha, tem até um pingente aqui com a espada de São Meu Deus, Miguel que bonito, Arcanjo. que legal, que E olha, bacana.
todo esse combo você vai pagar R$ 49,90, tá bom? O preço tá bom demais, hein, cara? Só o livro do Rafa, aqui não tem não, mas eu acho que esse livro aqui tá R$ 39, não é isso? R$ 39,90. 39, ó, só o livro seria R$ 39,90. Quanto que é Só o combo aqui, ó, não, essa parte aqui, sem o essa livro. parte sem o livro é o kit combatente. Esse kit combatente, ele é R$ 29,90. 29, 39, R$ 70 reais praticamente. R$ 70 né? reais. Dá 69 e aqueles 80. centavos e você vai ter que devolver 2 centavos para as pessoas. Não dou. E aí o kit inteiro tá saindo quanto? R$ 49,90. R$ 49,90, R$ 50. Você leva esse kit e você ajuda as obras da Aliança de Misericórdia, Claro. porque tudo aquilo que nós vendemos, que nós fazemos aqui na Aliança é para os pobres, aqueles que mais precisam, e você vive essa quarentena com a gente. Eu curti, gostei da ideia. Ficou legal. Então, olha, como você faz? Vai chegar na sua casa, acesse lojadamisericordia.com.br e lá é muito simples, faz o cadastro no nosso site, visita a nossa loja virtual, tem muita coisa boa lá, muita coisa bonita, tem quadros, livros personalizados, tudo aquilo que comunica nosso carisma. Você vai estar ajudando muito, como o Diácono Júlio acabou de dizer. Eu vou fazer uma provocação aqui, Fabrício. Faz, então. Vou fazer uma provocação aqui. Se você fizer comentários aqui embaixo desse podcast de hoje, tá legal? Vamos lá. Eu vou combinar com o Fabrício, nós vamos sortear todo mundo que fizer comentários aqui no podcast, Olha. que fizerem também nos cortes que vão para o Instagram. A gente vai sortear um livro do Diácono Júlio autografado. Eu vou mandar. Uau, temos também o livro do Diácono Júlio na Tá nossa legal? loja. A gente vai mandar um de presente para todo mundo que participar aqui do podcast, comentar aqui embaixo. Aí depois o Fabrício vai anunciar quando é que vai ser o sorteio, quando é que vai ser os porque eu peguei de improviso aqui, a gente não tinha combinado. Tá bom? Aí eu me comprometo a mandar autografado para vocês, com uma bênção, tá bom? Mas tem que fazer comentários aqui, curtir, tem que curtir, fazer o comentário, compartilhar. Vocês conferem aí o pessoal da produção, beleza? E aí a gente vai fazer um sorteio oficial e o Diácono vai mandar um livro para você de presente. Maravilha! Muito boa nossa conversa, Diácono Júlio, saber do início dessa vocação. E eu queria fazer agora outra provocação. Vamos lá. Para você que está assistindo. Talvez você conhece alguém que Deus te deu essa sensibilidade, a mesma sensibilidade que a Jaqueline teve de enxergar no irmão que talvez Deus esteja chamando, mas não é para sair mandando para Deus o mundo, distribuindo, não. Aquilo que Deus falar com você, manda esse podcast para alguém, para algum irmão que talvez você sente que Deus está chamando ele para esse caminho. Eu acho que vai ser um sinal também na vocação dessa pessoa. Mas vamos continuar, que não acabou não, Diácono Júlio. Bora, eis-me aqui. Eu quero fazer algumas perguntas aqui que talvez você já precisou responder antes. Vamos lá. Vamos direto ao ponto. Vamos. Tá bom, para ser diácono, você teve todo o chamado, a aprovação da comunidade, da igreja, toda essa, vamos dizer, no bom sentido, a burocracia que tem que acontecer para que se concretize. Certo. Mas aqui, o diácono, existe o diácono transitório. Isso. E o diácono permanente. Quem é você na fila do pão? Eu sou o permanente, né? O diácono permanente, ele pode ser um homem casado, ele pode ser um celibatário também, e pode escolher de permanecer diácono. O diaconato é uma vocação. Aliás, a vocação ao diaconato, ela nasceu na igreja antes do presbiterato. Diga mais. Vamos nos lembrar da palavra de Deus. Tinham os apóstolos, Sim. que estavam começando a igreja, né? A igreja iniciando. Você tinha os apóstolos. Os apóstolos são quem? Os bispos. Sim. Os bispos são aqueles que herdam o episcopado, né? Os bispos, eles representam os apóstolos. E os apóstolos, no começo da igreja, a igreja nascendo, fervendo, acontecendo muita coisa, nós temos lá em Atos dos Apóstolos a narrativa que fala a respeito de que, para você viver bem o anúncio da palavra de Deus, nós sabemos, e a nossa igreja ensina isso, que nós precisamos viver também a caridade. E os apóstolos começaram a receber muitas reclamações, principalmente dos pobres, das viúvas, das pessoas que, de alguma forma, precisavam ser socorridos pela caridade. E eles não tinham tempo de conseguir anunciar a palavra de Deus. Foi aí que, então, Atos dos Apóstolos, os apóstolos falam, vamos
eleger homens cheios do Espírito Santo, de Verdade. sabedoria, para que possam servir aqueles que precisam ser servidos na caridade. Então, um dos primeiros chamados, lembra aqueles 3 que eu falei, né, do diácono? É o chamado à caridade, né? Os diáconos, por exemplo, normalmente na igreja, cuidam muito dos trabalhos de caridade. Aqui na comunidade, por exemplo, o diácono Denilson, né, que era para estar aqui, viu? Mas Diácono Denilson. na próxima ele está Não aqui. escapa. O diácono Denilson, por exemplo, cuida aqui da capela São Marcos, dessa região toda mais pobre que nós temos aqui, muita né? gente, né? Eu atuo lá na favela do Moinho, atuo nos projetos sociais da Aliança, também dando espiritualidade, acompanhando, né, tudo isso. Então, ali nasceu já o diaconato antes dos presbíteros. Sim. Então, a vocação ao diaconato era uma vocação muito primária, primitiva da igreja, que ela se ausentou durante um bom tempo da igreja e que pós-Concílio Vaticano II foi restaurada, restabelecida e agora tem tomado mais proporções e grandes proporções, apesar de ainda ser muito tímida na igreja diante da potencialidade que poderia ser. Sim, né? sim. Então, essa vocação ela nasce na igreja primitiva para o serviço dos mais pobres e depois se agregou também essa realidade da questão do serviço ao altar, da parte litúrgica e também do anúncio da palavra de Deus. Isso porque acontece o quê? Se você pega lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver, tem a eleição dos diáconos, logo no capítulo seguinte você tem Estevão pregando a palavra de Deus e, aquilo que eu mais gosto, agindo através dos carismas do Espírito Santo, né? Então essa é uma alusão muito, muito bonita e muito importante a respeito dessa vocação. Então, o diácono permanente, ele pode, então, ser um homem casado, nesse caso, Sim. e ele também pode ser um celibatário. O diácono transitório, depois a igreja foi estipular essa parte, que também tem um quê educacional, porque, assim, quando um padre se torna padre, ele não deixa de ser diácono. Ele continua sendo diácono. Ele é diácono e presbítero. Quando ele se torna bispo, ele é diácono, presbítero e episcopo. Ele tem os 3 graus da ordem. Entendeu? Certo. Tanto que é muito comum, às vezes a gente está numa celebração e aí um padre esquece e aquele momento do final da missa ele fala, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Ai, desculpa, diácono. Ai, desculpa, diácono, devia ter passado para você. Vez aqui. Eu sempre digo, padre, o senhor também é diácono, não se esqueça disso, não tem problema nenhum, entende? Sim. A gente não se ofende com isso, pelo contrário, né? Então, existem esses 3 graus. No caso do diácono transitório, então ele passa por essa experiência, que também é do aprendizado a respeito da parte litúrgica, do aprendizado da caridade, tudo isso, e depois ele vai ser ordenado presbítero. Então, aí a gente chama de diácono transitório. Normalmente, então, é um seminarista que está estudando para ser padre, e aí ele vai ser ordenado diácono transitório para depois ser ordenado presbítero. Vamos lá. Eu sei disso, Uhum. porque ele é meu vizinho. Mas talvez você que está aí não sabe disso. A gente sabe que, no caso do diácono permanente, além de toda a aprovação da igreja, todas essas confirmações, existe uma confirmação muito importante. Que a gente costuma chamar quase de habeas corpus. Vamos chegar. Quase um habeas corpus. Que é a confirmação da esposa. Uhum. A esposa também tem uma participação muito grande na vida, no chamado do diácono permanente. Uhum. Se Joãozinho, vamos dizer o nome do diácono, Joãozinho, diácono X, ele chegou na esposa dele e ela disse assim, não, eu não sinto que esse é seu caminho. Acabou. Ele não pode ser ordenado. Ali... Acabou. Dessas participações que a esposa tem na vida do diácono, eu classifico 2 como as mais importantes. A primeira é a confirmação de que ela sente no coração dela que essa vocação também até porque ela tem uma entrevista particular em sigilo com o bispo. Isso eu não sabia. Ela tem uma entrevista particular em sigilo com o bispo e o bispo vai indagá-la e vai provocá-la a dizer, você tem certeza que você quer permitir que o seu esposo se torne um diácono permanente da Igreja de Cristo? Porque muda, né? Muda a rotina a dinâmica de vida, da casa, a dimensão de tempo. Muda sim, porque nós temos as obrigações eclesiásticas. Sim, não tem jeito. Essas obrigações, elas vêm junto. Então, a primeira delas é essa. Mas, Fabrício, aqui a gente não pode também tirar a dimensão da vocação. Claro. Entende? Qual que é a vocação da esposa do diácono? É ser esposa do diácono? Não, é participar do diaconato. Muito bom. A minha esposa participa do meu diaconato
E aqui, quando a gente está falando de participar, nós estamos falando do pensamento filosófico, né? De ter parte, de ser parte integrante a ponto de ser essencial, né? Sim. Essa participação nesse sentido, para que eu possa viver o meu diaconato. Então, ela tem que dar esse sim, e ela tem que dar esse sim à igreja, por isso, diante do bispo. E ela escreve uma carta, tem que escrever uma carta de próprio punho, dizendo: eu reconheço a vocação do meu esposo, eu comungo com ele, eu vou viver esse diaconato junto com ele, né? Porque tem essa realidade. Nós não temos, digamos assim, a mesma implicação moral e ética e até clara, por exemplo, de um sacerdote que precisa, aconteça o que acontecer, dar a assistência eclesiástica, né? Porque, por exemplo, se alguém te chamar à noite para você socorrer, você pode dizer sim ou não. Entende? Você tem a liberdade de dizer sim ou não, né? Porque você é um leigo, né? No meu caso, por exemplo, se alguém me chamar para realizar uma exéquias, ela não vai me chamar no meio da noite, ela vai me chamar ao longo do dia, normalmente, né? Porque à noite a gente não vai fazer a exéquia, mas se ela me chamar ao longo do dia, eu posso dizer não? Posso, mas não devo. Sim. Não devo porque eu tenho uma missão. E essa missão é de poder Aí você está assistir. honrando com o chamado Isso. do diácono. Uhum. Um sacerdote, né, que então é liberado completamente para uma realidade como essa, ele não só não pode, quanto não deve negar sacramentos, sacramentais, Sim. entende? Tem que estar à disposição total, né? Então, por exemplo, nessa disposição, a minha esposa tem que entender. Às vezes eu posso estar, vamos dar um exemplo. É aniversário da minha esposa. Nós estamos ali em casa, Ai. entende? E a gente está jantando. Alguém me liga pedindo uma exéquias. Eu posso dizer: olha, estou no aniversário da minha esposa, não tenho condições de sair? Posso, entende? Mas pela vocação, pelo chamado que a minha esposa recebeu junto comigo, ela vai ser a primeira a dizer: meu amor, vai lá. Entende? Eu vou lá, faço a cerimônia das exéquias, Sim. volto e continuo jantando com a minha Porque família. assim também, né, diácono? Tá aí o motivo para um pé de guerra. Você vai Pode sair no ser. meu aniversário, que Pode mamãe ser. tá aqui, que meu irmão vê. Tá aí um motivo de pé de guerra, porque Pode de ser. fato é um momento especial, em cima desse exemplo que você tá dando, um momento especial Uhum. para pessoa, tá todo mundo ali. Por isso que é interessante mesmo, né? Pensar que, não pensar, a realidade é essa. Uhum. É o chamado, vamos dizer, podemos falar que é para a família? Para a família, É para a para a família. Porque família. depois isso se estende para a Isabela, minha filha também. Sim. Né? Isso vai se estender para a família. No nosso caso, por exemplo, se estende para o âmbito comunitário. Sim, a Né? A comunidade. comunidade tem que entender. Então, por exemplo, aqui na comunidade nós temos, de vez em quando, nós temos os nossos encontros fraternos, nós Certo. temos os nossos compromissos comunitários. Se eu estou num compromisso comunitário, volto ao exemplo das exéquias, preciso sair de um compromisso comunitário, ou preciso faltar no compromisso comunitário porque eu tenho um compromisso eclesiástico com a igreja local. Tchau, né? Acabou, não tem jeito. O bispo convoca um encontro dos clérigos, né, dos padres e diáconos da região episcopal, por exemplo. Eu posso até ter um encontro com a minha fraternidade, mas eu vou ter que pedir desculpa a eles neste dia, eu não vou poder, Que porque eu aqui é a tenho... igreja, né? Aqui é a igreja, e nós somos a igreja, então precisamos ter essa comunhão. Então, existe, né, todo esse cuidado que precisa existir, que passa pela família, que passa pela comunidade. A vida muda, a vida muda. Olha, eu particularmente acho que você ficou mais simpático de Clésio. Eu conheci ele antes. É que ele não quis dizer que eu tô bonito, gente. Ele Não. não quis... Bonito também já é um grau muito elevado. Simpático tá ótimo. E aí, o Klesma, a gente vê que muitos padres usam. Exato. Agora responde aqui pra mim. Já aconteceu de alguém falar, bença padre? Ou pior ainda, tipo assim, padre, eu preciso me confessar. É o que mais acontece. Então vamos lá, vamos ao esclarecimento. O clergyman, ok, ele é uma veste clerical. Obrigado a vestir? Clergyman, pelo direito canônico, é. Pelo direito canônico, todo clérigo deve usar roupa clerical. Sim. O direito canônico, inclusive, indica a batina, aquela batina preta que normalmente os padres usam, ou minimamente o clergyman. Ah, mas tem padre que não usa. Gente, não vamos entrar nessas polêmicas aqui. O Aí é fato com é que aí é com Pera eles. aí. Né? Então, é preciso utilizar. Então, a roupa clerical. Então, faz parte dos 3 graus do clero. Do diaconato, do presbiterato e do episcopado. Então, eu não só posso, quanto eu devo usar roupa clerical o máximo que eu puder.
Aí depois, Fabrício, você vai ter, em algumas dioceses, você tem normalmente um diretório. Sim, A diocese, porque a gente chama de ordinário local, o ordinário local é o bispo diocesano. Então, ele pensa para a sua diocese, dentro da sua realidade pastoral, o que é melhor para a sua diocese. certo. Tem coisas que ele não pode mexer dentro do direito canônico, que são aquilo que a gente chama daquilo que são de direito divino, de um monte de coisa desse tipo. Agora, outras coisas ele pode reger como pastor local. Certo. Então, tem lugares em que o bispo fala, olha, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que usar batina, tem que usar clésima, tem... Cada lugar é um lugar, né? Nós somos educados a quê? A usar o clésima e tomar cuidado com a utilização dele, principalmente quando você está numa vida social. Então, por exemplo, eu vou no shopping com a Isabela e com a Vanessa. Eu vou de clésima? Normalmente não. E por que que eu não vou? Para não causar um escândalo, apesar de que eu acabo divergindo um pouquinho desse pensamento, até porque não existe um diretório específico aqui na nossa arquidiocese a respeito disso, é questão de bom senso mesmo, né? Indicação de bom senso. Sim. Né? Por quê? Porque eu acho que nós precisamos quebrar um pouco essa coisa, porque, gente, o diaconato permanente já está em voga há mais de 60 anos. Depois o Concílio Não é Vaticano um jovenzinho, não é né? um jovenzinho, né? Ah, não, mas tem pessoas que não sabem e que podem se escandalizar. Eu acho que seria até bom para que essa pessoa viesse perguntar, né? Ô Sim. padre, o que o senhor está fazendo com uma esposa do lado? Não, Não, não mas sou eu padre. acredito que hoje a questão da confusão está mais naquilo que o diácono, na, na, na evangelização, no pastoreio que o diácono faz, no exercício, Também, exato, exato. né? Então, essa é uma coisa, bom, essa é uma coisa discutível, delicada, mas é isso. Então, às vezes a gente não usa exatamente para evitar esse tipo de coisa. A pessoa fala, meu Deus, o padre casou. Não, o padre não casou, ele não é um padre, né? Sim. Então por a gente também compreender que nem todo mundo é obrigado a saber disso, então a gente age mais ou menos dessa forma. Agora, tem momentos, às vezes a gente está no momento comunitário, aí eu tô de clésima. Aí depois do momento comunitário a gente vai ter um almoço. Aí eu vou arrancar o clésima só para poder ficar junto da Vanessa? Não, e principalmente porque na comunidade É. todo mundo me conhece como diácono, sabe, né? Então a gente toma esse cuidado. Agora sim, quando eu não estou com a Vanessa, quando eu estou em missão, quando eu estou em trabalho, quando eu estou fazendo qualquer coisa, eu uso o clésima. Eu uso o clésima porque o clésima e o hábito e aquele professor, o Sérgio Ribaric, dele eu aprendi isso também. Porque uma vez na sala, ele disse isso pra gente, olha que forte, Fabrício. Ele, durante muito tempo, trabalhou como voluntário eu não vou me lembrar agora o nome, mas é um nome, não sei se é exatamente uma ONG ou um serviço municipal. É aquele negócio que as pessoas, quando as pessoas pensam em suicídio, elas ligam para pedir ajuda. Uau. Tem um nome disso, desculpem, eu não lembro agora. Coloca nos comentários aqui quem lembra. Tem um serviço disso, né? Se você tá com um pensamento suicida, você liga. Ele trabalhou durante algum tempo nisso. E eles tiveram uma formação nessa equipe. E nessa formação, eles tinham feito uma pesquisa. Quando uma pessoa ligava lá dizendo que queria se matar, o atendente falava assim, qual que é a sua religião? Aí vamos supor, ele falava assim, eu sou evangélico. E a pessoa perguntava assim, se um pastor da sua igreja passasse aí agora, você desistiria de se matar? A pessoa falava, desistiria. Forte demais, né, cara? Misericórdia. Se ligava um católico, falava, se um padre, uma freira passar aí agora para conversar por você, para rezar por você, você desistiria de se matar? A pessoa fala, desistiria, porque ninguém me ouve. Olha só, Então, que forte. e aí o professor Sérgio falava isso, né? E aí ele até pegava no pé, porque aí tinha vários alunos que eram de congregação, essa coisa toda, e ele falava, usem o hábito, usem o clésima, usem a Sim, roupa, sim, vocês sim, meninas, sim. usem a roupa de freira, porque vocês podem salvar uma vida, né? Então isso É ficou um sinal, né? É um é um sinal, sinal. é um sinal. E outra, cara, também traz respeito, limita e ajuda a gente na questão da castidade, da Claro, pureza, claro. entende? Do comportamento e de tudo, entendeu? Agora, como você perguntou, é muito natural, a gente está acostumado. O que eu mais ouço é bença padre, Benção, padre. bença padre, bença padre. E tem aqueles que insistem. Então, aí a gente, o que acontece? Quando é uma oportunidade de catequizar, a gente catequiza. Então, às vezes eu estou num encontro, alguém fala, bença padre, eu falo, não, eu sou diácono. Desculpa, é verdade, diácono. Porque as pessoas veem o clésima, logo associam ao padre diretamente.
Agora também tem aquelas coisas do dia a dia. Essa é uma que eu conto sempre, porque foi uma das mais engraçadas que eu experimentei. Se você já viu uma pregação minha, você já escutou isso, mas eu digo aqui de novo. Uma vez eu estava no aeroporto de Brasília e uma menina, Fabrício, toda piedosa, uma jovem, provavelmente muito frequentadora da igreja, ela estava até com a pulseirinha lá de Nossa Olha Senhora, essa só. coisa toda. Ela chegou toda piedosa para mim e falou assim: Padre, por favor, atende a minha confissão, Hum, né? Cara, eu, sinceramente, quase que atendi a confissão dela de tão piedosa que ela ô estava. louco, hein? Mas eu não posso fazer isso. Eu faço isso, eu sou excomungado, inclusive, né? A gente não pode atender confissão, né? Não pode simular sacramento. Então, o que aconteceu, Fabrício? Eu falei para ela, eu falei, minha irmã, me desculpa, eu não posso atender sua confissão. Eu sou diácono. Aí ela falou assim, Padre Diácono, atende minha confissão, por Padre favor. Diácono. Ó, já. Olha aí. Ela era piedosa, mas não tinha tanta formação, né? Aí eu expliquei pra ela, eu falei, não, ó, eu sou diácono, diácono permanente, eu não vou me ordenar padre. Ah, ela, ai, é mesmo, me Diácono não confundi, pode, oh meu e não Deus. sei o quê. Mas eu falei pra ela, eu posso fazer uma oração por você? Ela falou, ai, por favor. E, cara, no meio do aeroporto mesmo, lá, já meti a mão na cabeça dela e orei por ela lá no meio do aeroporto e pedi a graça de Deus pra ela, que Deus a conservasse até que ela pudesse fazer a sua confissão, né? Porque ela já estava ali com seu coração contrito, né? Então, às vezes, existe isso. Sim, Agora, sim. tem vezes, e também isso vai acontecer, e olha que eu não estou simulando, para que todo mundo fique claro, tem vezes que não dá tempo. As pessoas falam assim, bença, padre, e passam por vocês. Eu falo, Deus abençoe, vai com Deus. Eu não sou. Já Você foi. não, né? Então, o que eu não posso é negar de abençoar alguém, porque eu tenho o munus da bênção. E aqui fica claro, tá bom? A bênção de um diácono, de um padre e de um bispo é a mesma bênção. Não existe bênção mais poderosa ou bênção menos poderosa. Nós recebemos a incumbência da igreja pelo sacramento da ordem de poder abençoar pessoas, coisas, lugares. Então, a gente sabe, as pessoas não são obrigadas a entender isso, então as pessoas falam, não, eu prefiro que um padre. Tá bom, então vai lá e Ok. pede para o padre abençoar, não tem problema nenhum. Né? Não é ofensa, né? Eu, na verdade, me ofendo quando as pessoas acham que estão me ofendendo quando pedem a benção. Isso eu fico triste. Aquelas pessoas que chegam assim para mim, Fabrício, falam assim, Diácono, me desculpa, me perdoa, mas o senhor pode abençoar esse meu objeto? Como me desculpa, me perdoa? Se tem É alguém uma que pode, alegria, né? se tem alguém que pode abençoar, sou eu. Ele não pode. Não posso mesmo, gente. Ele pode, na verdade ele pode, porque ele é um sacerdote do lar, ele pode abençoar algo. Ele abençoa o seu filho, ele abençoa a sua Sim, esposa, ele pode abençoar a refeição da sua casa. Só que é o seguinte, aqui tem água, né? sim. Então, por exemplo, se você, Fabrício, agora faça uma bênção sobre essa água. Pode fazer na simulação, não. Vou fazer uma benção. Pode falar O que essa Senhor água você. abençoe essa água. Ótimo. Pai. O que que aconteceu com Tchau. essa água? Ela está abençoada, porque o Fabrício abençoou. Ele é um batizado, ele pode abençoar, Viu? ok? Atenção, batizados. Agora, olha a diferença. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dignai-vos, Senhor Deus, abençoar essa vossa criatura água que lembra o nosso batismo, e todos aqueles que dela beberem ou forem aspergidos sejam libertos de todo o mal e curados de toda enfermidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa água não está mais abençoada, ela está benta. Ela é um sacramental. Posso? Deve? Estão servidos? Então, essa é a diferença de estar abençoado e de estar bento. Sim, sim. Né? Uma confusão que as pessoas fazem assim. Pode abençoar a água pela televisão? Não pode. Olha só. Não pode. Pelo rádio. Pelo rádio, não pode. Né? Ai, mas o Frei Gilson abençoa a água. Ele abençoa. Mas o que acontece? A água se torna abençoada. Sim. Ela não se torna benta. Ela não vira um sacramental. O próprio Frei Gilson, inclusive, se eu não me engano, ele gravou um videozinho falando disso, porque foi questionado. Né? Então, existe essa diferença. A bênção ela precisa ser material, direta. Então, o ministro e aquilo que está sendo abençoado precisa, de alguma forma, estarem no mesmo local. Né? Não existe essa bênção remota, né? Esse tornar um sacramental. Diácono Júlio, eu queria falar agora sobre os sacramentos. Bora. Porque o diácono, ele administra alguns sacramentos dentro da Uhum. igreja. Eu queria falar brevemente sobre os sacramentos que o diácono pode administrar. E eu queria que você contasse, gente, um testemunho muito lindo que ele viveu. Vou deixar para ele contar que é aquele do hospital. Ah, meu Deus. Muito lindo, vale a pena. Ó, aqui vale um corte, vale a pena você pegar e escutar.
mandar para as pessoas que foi algo muito especial. Eu já escutei e fiquei emocionado junto com ele. É muito bom. Sacramentos. Sacramentos. Vamos lá. Temos 7 sacramentos na igreja, sabemos disso, né? Então, todo clérigo, ele tem um munus de executar determinados sacramentos. E essa é uma das grandes diferenças exatamente dos 3 graus da ordem. Sim. Então, vamos lá. No primeiro grau da ordem, que é o diaconato, nós normalmente podemos, em nome da igreja, realizar o batismo, né? Nós podemos batizar, nós podemos assistir o matrimônio, porque o matrimônio não é celebrado pelo ministro, ele é celebrado pelos cônjuges, e nós somos a testemunha qualificada da igreja para abençoar aquele sacramento que é celebrado pelos cônjuges. Então, podemos administrar também esse sacramento, ok? Então, esses são os 2 sacramentos que nós realizamos, do batismo e o sacramento do matrimônio que nós damos a assistência. Depois, quando ele se torna presbítero, ele age em persona Christi. Então, assim, o diácono, ele é configurado a Jesus servo, ao Cristo servo. Nós somos configurados à imagem de Cristo servo. Qual é a imagem de Cristo servo? Aquele que lava os pés, aquele que serve, o diácono. O presbítero é configurado à cabeça de Cristo, Cristo cabeça. Então, ele é a pessoa de Cristo. Sendo que ele é a pessoa de Cristo, ele recebe a faculdade que nós chamamos de cura de almas. Então, ele absorve o sacramento também da penitência, Certo. ok? Ele não recebe pela ordenação, tá bom? Isso tem que ser bem diferenciado, ok? A faculdade de perdoar pecados é dada pelo bispo a um presbítero. O cara pode ser ordenado, e isso era muito comum na igreja primitiva, ele era ordenado, só depois de algum tempo ele passava a escutar confissões. Olha Né? só. Existe essa diferença. Mas hoje, normalmente, comumente, numa ordenação, o bispo já chama na sacristia e dá a faculdade de perdoar pecados para quem foi ordenado ali quase praticamente de imediato. Né? E aí o presbítero, ele então vai atender o sacramento da penitência, ele vai celebrar o sacramento da Eucaristia, né, que torna o corpo e sangue de Cristo, né, através da transubstanciação, e ele também vai realizar a unção dos enfermos, porque a unção dos enfermos ela prevê a necessidade de uma confissão sacramental, então por isso que o diácono não faz. Né? Há uma discussão teológica na igreja a respeito disso, não é um assunto fechado. Por quê? Porque, por exemplo, o batismo também perdoa os pecados, mas ele não perdoa os pecados pelo ministro, ele perdoa pelo sacramento em si. O próprio batismo perdoa todos os pecados de uma pessoa. Então, se você não fosse batizado e você for batizado hoje, quantos anos você está? 39. 39. Com 39 anos você fosse batizado, todos os pecados da sua vida inteira são perdoados. Certo. Pelo batismo, pelo sacramento, sem a necessidade de você se confessar. Porque o batismo, o próprio sacramento, perdoa os pecados. Aí existe, então, essa discussão a respeito da unção dos enfermos, porque na unção dos enfermos existe a grande maioria dos casos que você dá a unção dos enfermos para uma pessoa inconsciente, que está na UTI, que não tem mais consciência, já tem muita idade, essa coisa toda. Mas a igreja não fecha esse assunto, por quê? Porque é previsto no rito, então, caso a pessoa tenha consciência ou volte à consciência, ela tem que se confessar. Então, você vai dar uma unção dos enfermos para uma pessoa que está em coma. Aí chega lá, a pessoa acorda do coma. Uau. Então, aí, por exemplo, eu teria que me negar a dar unção dos enfermos. Então, por isso que complica a situação. Então, nesse caso, manda o presbítero. Que é diferente aqui, eu acho que muitas pessoas trazem essa mesma confusão, que é diferente da oração das Ezequias. Diferente da oração das Ezequias. Aqui também tem isso. Por exemplo, eu sou um ministro ordenado. Ok? O ministro ordenado, ele sempre tem a primazia da bênção, porque nós temos a potencialidade de abençoar. Ah, mas na minha paróquia tem pessoas que distribuem a comunhão. São ministros extraordinários da comunhão. Certo. Entende? Num lugar que tem um ministro ordenado, ele que tem que fazer. Existe também o ministro extraordinário das exéquias. Um leigo pode ministrar as exéquias. Se ele tem água benta, por exemplo, né, ele pode ministrar as exéquias, na ausência de um ministro ordenado. Entende? Então, existe... Na ausência. Na ausência. Então, existe essa diferenciação. Então, por exemplo, e depois, só o bispo que vai poder ministrar o sacramento da ordem sacerdotal
e da crisma. Neste caso, o da ordem não, mas o da crisma ele pode nomear um presbítero. Por quê? Como nós dissemos, o padre veio depois, os presbíteros vieram depois. E quem é o presbítero? O presbítero, ele é a continuidade do ministério do episcopo. Ele é o representante do episcopo naquela paróquia, naquele lugar. Por isso que o bispo que ordena e coordena, organiza a vida dos sacerdotes. Ok? Então, ele pode nomear um presbítero, por exemplo, para ministrar o sacramento da crisma, que é propriedade do bispo, que é o bispo que deveria fazer. Então, não existe diferença de bênção, mas, por exemplo, na vida sacramental tem toda essa diferença. Sim, sim. Tem toda essa diferença que pode acontecer, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui, olha. Se você está nos assistindo até agora, que bom que você está aqui, que bom que você chegou até aqui conosco. Tem alguma dúvida sobre sacramentos? Você pode responder. Opa, manda. Se É chegou sempre uma alguma dúvida alegria. aqui, olha, comenta aqui embaixo, manda a sua pergunta, manda a sua dúvida. Talvez a sua situação sacramental precisa ali, né, de algum Uhum, ajuste. uhum. Quem sabe nós, com toda a limitação, podemos Claro. ajudar e até direcionar. Claro, Né? claro. Um trabalho muito bonito que o nosso querido diácono Denilson, que não está aqui. É que era para ele estar junto aqui, gente. Chagas Era abertas, chagas Mas, abertas. ó, justificado. Ele está fazendo um curso muito importante Não, com que a certeza. igreja pediu. Tá Aí, vendo? pronto. Quando a igreja chama. Aquilo que eu disse, que não está aqui. Ele faz um trabalho muito bonito com a questão de sacramentos. Exato. Por isso, se tiver alguma dúvida, comenta aqui que nós vamos ficar muito felizes se poder ajudar você em algum aspecto. Por favor. E aquela história que você pediu para contar. Ah, o testemunho. Que é muito bonito. Eu vou compartilhar depois com o pessoal, vou pedir o pessoal da produção colocar depois aí a foto. Eu estava em Brasília, em missão, junto com o padre Henrique, e nós fomos no hospital visitar um amigo que estava passando por uma situação de saúde, o Adalberto, um grande abraço para ele também, que é lá da Fazenda da Esperança, do querido Frei Hans. O Adalberto estava muito doente, estava no hospital, e o padre Henrique foi fazer uma visita, daria a ele também a unção dos enfermos. Outro parênteses aqui muito importante, gente, a unção dos enfermos há muitos anos deixou de ser aquilo que os nossos avós falavam da extrema unção, que era o sacramento para morrer. Foi. Não é. Chamou para a unção dos enfermos. E morreu, né? O sacramento da unção dos enfermos é o sacramento de cura. Sim. Eu já cansei de ver pessoas testemunhando que foram curadas depois de receber. Depois de receber. A minha avó materna estava praticamente morrendo e depois de ter recebido a unção dos enfermos, viveu mais 5 anos. Uau! Depois que ela recebeu a unção dos enfermos pela O pessoal primeira achou vez. que ela ia, né? Pensou que ela ia nada. Muita gente foi, os que acharam. É verdade. Né? Por exemplo, se você vai fazer uma cirurgia, peça para o padre te dar a unção dos enfermos. Ah, não, mas é uma cirurgia simples, da unha do dedão. Não tem problema, peça. Entende? Se você está passando por uma situação de saúde muito séria, muito grave, às vezes pessoas estão em uma situação de saúde muito, muito ruim, muito, né? Tá no hospital internado, peça a unção dos enfermos. Não é porque você vai morrer, ele é um sacramento de cura. Né? Então fomos visitar o Adalberto para levar a ele um sacramento de cura, que, como eu disse, prevê inclusive a confissão sacramental. Normalmente, não é via de regra, mas normalmente também o presbítero leva a Eucaristia para dar para aquele doente, né, que é o viático, né? Nós fomos lá, quando nós chegamos, estávamos nos identificando, e quando nós estávamos nos identificando, olha a importância da veste. Nós estávamos na portaria, nos identificando para poder subir no quarto. Uma mulher viu a nossa veste e chegou em mim e falou: "O senhor é padre?" Eu falei: "Não, eu sou o diácono permanente." E aí o padre Henrique já colou do lado. Eu falei: "Esse daqui é padre, né? A senhora quer se confessar?" Aí ela falou: "Não quero." Encheu os olhos de lágrima e falou: "Eu queria que vocês pudessem orar e dar uma bênção, porque o meu filho está morrendo." Uau! Essa jovem senhora estava com seu esposo no hospital, com o seu filho na UTI neonatal, de fato morrendo. De fato com a pressão baixando, com a oxigenação oscilando bastante, essa coisa toda e tal, né? Aí o padre Henrique falou assim: "Olha, vai você abençoar a criança e eu vou no Adalberto para dar unção dos enfermos, porque eu não posso dar unção dos enfermos. O padre Henrique pode, né?" Quando eu estava subindo no elevador, ela virou para mim e falou assim: "O senhor é diácono, né?" Falou: "Então o senhor pode batizar o meu filho?" Eu falei: "Posso. Eu posso batizar o seu filho."
eu posso sim, se seu marido concordar, vamos falar com ele. Aí, gente, foi uma cena que nunca sai da minha cabeça, assim. Nós entramos na UTI, né, vesti aquela roupa, né, lava lá bem as mãos, veste a luva, essa coisa toda e tal. Entramos na UTI neonatal, cheguei lá, o pai estava do lado da incubadorazinha onde estava o filho na UTI, né? Duas pessoas de muita fé, esse pai, essa mãe, você via. Depois eu fiquei sabendo, se eu não me engano, eles fazem parte da comunidade Shalom, ou caminham junto com a Shalom lá de Brasília, uma coisa desse tipo. E nós ficamos ali, ela falou pro pai e o pai virou para mim e falou assim, Jácono, é o maior presente que o senhor pode me dar, porque se Deus quiser levar o meu filho, eu quero que ele leve meu filho cristão. Nossa, forte, hein? Emocionante, gente, emocionante. Aí eu peguei, fui lá na incubadora, peguei um daqueles copinhos de café, aí molhei o meu dedo, só o meu dedo, assim, coloquei meu dedo dentro da incubadora e fui pinguinho por pinguinho, 3 gotas. E falei, Domingos de Gusmão, era o nome da criança. Olha, só esse é o nome, Domingos de Gusmão. Eles colocaram o nome de Domingos e Gusmão era o sobrenome mesmo da família deles. E eles também eram devotos de São Domingos de Gusmão. Aí eu falei, Domingos de Gusmão, tem um outro sobrenome, eu não lembrava. Eu falei, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E aquela criança se tornou um cristão. E aí, não sabíamos se a criança ia resistir ou se não, essa coisa toda, mas os pais se emocionaram, eu também, não teve jeito, né? Depois, quando eu saí da UTI, eu peguei o elevador para ir até aonde estava o Adalberto, eu ia chorando dentro do elevador, olhava para as minhas mãos assim, falava, meu Deus, eu não acredito que Deus dá um poder desse a uma criatura tão insignificante quanto eu, né? Foi muito emocionante, né? E aí eu peguei o contato dos pais e logo depois os pais mandaram mensagem dizendo, Diácono, reza porque os médicos disseram que não vai dar. Os médicos disseram que ele não vai resistir. A oxigenação está baixando mas a gente está com o coração em paz porque a gente sabe que o nosso filho vai ser um intercessor nosso no céu, essa coisa toda. Conversa vai, conversa vem. Quando foi no dia seguinte eles me mandaram a mensagem, milagrosamente o menino resistiu, a oxigenação subiu, regularizou a pressão e ele está vivo até hoje. E agora, a próxima vez que eu vou em Brasília, já está marcado de eu visitá-los, Nossa, porque os pais dele me consideram um padrinho do olha só. pequeno Domingos de Gusmão. E eu tenho a foto dele aqui. Vou mandar depois para a galera para colocarem aí, Nossa, para vai ser vocês legal. verem que criança linda. Vou mostrar para você. Faz outra pergunta enquanto eu pego aqui, Fabrício. Como é que faz pergunta depois de um testemunho lindo desse, né, gente? Imagina a situação dos pais, né? E é essa sensação mesmo. A gente é tão pequeno, mas Deus chama e atender o chamado de Deus só gera bons frutos, né, Diaco? Meu Deus do céu, cara, é Muito algo forte. assim, é algo inexplicável. Cara, Fabrício, olha que criança linda, cara. Dá uma olhada nisso. Meu Deus do céu. Gente, o olho do menino, hein? Eu vou fazer um. Será que ele não quer trocar de olho comigo? Vou ficar bonito com esse olho aqui. É que Gente, aqui que na câmera não criança. vai dar pra Não. mostrar, mas vai entrar no ar aí pra vocês, Vai ó. entrar pra vocês aí. Nossa, que bênção. Olha, já. E Uma criança saudável, olha. saudável, nunca teve mais nada, os pais super tranquilo, foi de fato só aquela luta E um inicial lá. presente pro seu ministério. Fala sério. Nossa senhora, nossa senhora, cara, pra mim foi um dos maiores presentes do meu ministério até hoje. Apesar de que eu gosto muito de casamento também, os casamentos que eu fiz também são um presente muito grande. Ah, cara, eu gosto de tudo. Eu sou um doido pelo diaconato, cara. Pastor, aquele mesmo que falou: Não, não irei, Senhor, não me chame, eu sou um nada mesmo. Tá aí, ó. E deixa eu perguntar, nós já estamos caminhando aqui por fim do nosso 01. Será que isso aqui vai virar um podcast? Se Já você virou, quer já que virou. vira, eu tomo posse, Já hein? virou. Comenta aqui. Sua filha, se sua filha tiver fechado o discernimento ali, quer casar, daqui a pouco um rapaz chega na sua casa, fala, Diácono Júlio, então, queria te pedir uma coisa e tal. Começa um namoro ali. O diácono, você como diácono, você pode realizar o casamento dela? Posso assistir o casamento dela. Nossa. Aí é a escolha dela, né? É a escolha dela. Se ela quer ou não, né? A filha de um diácono amigo meu que pediu pro pai não celebrar, que queria que o pai entrasse com ela na Entrasse, igreja só como pai, assim, não, né? É uma escolha ali, Sim. né? Mas eu posso. O diácono Léo,
diácono permanente também, o Léo da Dominus, Sim. né, que é um grande amigo seu também. O diácono Léo, por exemplo, fez o batizado dos 2 filhos dele. Olha só. Ele teve 2 filhos, ele batizou Foi os mesmo, dois. foi mesmo. Ele batizou os 2. Mas olha que legal, né? O diaconato também está ligado. A gente pensa que é algo só exterior, Diácono Júlio, mas está muito ligado à estrutura familiar. Sim, 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 A sim. porque eu acredito que o Diácono Léo, né, grande irmão da comunidade também, a alegria dele em poder batizar os filhos. Imagina, cara. Imagina. Mas por trás de tudo isso, existe uma vida familiar também que precisa ser assistida, que também Claro, não claro. para, né? Não, Para. não. Continua a mesma, acrescenta, né? É. Não substitui, né? Acrescenta, né? É, agora ela não faz mais, mas a Isabela, quando eu fui ordenada, ela me pedia para abençoar a água. Ah, é? Abençoa aqui, papai, né? Ela tinha essa coisa. Era mais Deve que novinha saía também, com a né? água assim, abençoada pelo Pelo meu meu pai. pai, né? Olha assim. A Isabela é muito bonita, ela tem muito orgulho, ela é muito querida nesse sentido também, assim, reconhece muito meu ministério, entende E os muito dois estão no bem. altar também, consequentemente, Ela né? agora é coroinha, né? Então ela serve ao altar junto comigo, assim, isso é muito bonito. Mas é uma preocupação que a gente tem sempre. Esses dias atrás, por exemplo, eu tive uma conversa bem séria com ela sobre isso, né? Porque nós acompanhamos um episódio de uma família que está sofrendo uma situação muito dura, muito difícil e tudo isso, né? E as crianças estavam muito mal, né? E aí eu fiquei um pouco preocupado com a Isabela, como é que tava essa coisa no coraçãozinho dela, né? Porque eu saio muito em missão, tô muito fora, né? Uhum, Viajo muito. Agora em setembro eu tô indo para os Estados Unidos, fico 15 dias, quase 20 dias lá nos Estados Unidos, essa coisa toda, né? Então a gente se preocupa, né? claro. E aí esses dias atrás sentei com ela para conversar um pouco sobre isso, a coisa toda, porque de vez em quando eu vou sair, ela fala assim: "Ah, papai, não vai não, Vai fica não, aqui, não sei o que e tal, né?" Mas eu falei isso para ela, né? Eu falei: "De vez em quando você fala assim pro papai, você fica triste se o papai sai em missão, não sei o que e tal." Ela falou: "Não, papai, eu fico muito feliz, eu tenho um orgulho enorme de você." olha só, que Né? bonito, que bonito. Então a gente fica muito preocupado, claro, sempre, né? Porque nós temos essa vocação. E aqui eu não sei se vai dar um corte esse negócio, e depois pode gerar polêmica, mas eu não vou deixar de falar isso. Eu fico muito triste com uma afirmação que as pessoas de vez em quando fazem, e eu sei que tem muita boa intenção nessa afirmação, mas ela não é correta, né? Em que as pessoas chegam e falam às vezes assim: "Ah, o meu primeiro chamado é a minha família, a minha vocação matrimonial. O meu compromisso na igreja é secundário." Isso é delicado. Isso é muito delicado. Porque as coisas não são assim, né? As coisas não vai existir aqui uma hierarquia a um ponto como esse. Fabrício, o mesmo Deus que te deu a Lana, o Pedro, o João, é o mesmo Deus que chamou você ao Ministério da Música, Sim, sim, como pregador, como missionário. sim, sim. O que acontece muitas vezes você, as pessoas, nós erramos às vezes no cálculo Ah, eu pensei isso mesmo. de como isso acontece. Acaba desequilibrando. Isso pode acontecer. Agora, o equívoco é meu, não é de Deus. O erro é meu, Claro. não é de Deus. Então, o Deus que me chamou nunca vai fazer com que o meu ministério roube a minha família. E ele E e vice-versa. nunca vai fazer que a minha família roube a oportunidade de eu servi-lo. Então, eu preciso discernir na direção espiritual, na vida comunitária, na Na vida unidade, em paroquial, casa. na unidade com a família, né? O Fabrício é uma pessoa que eu vejo, eu testemunho aqui, posso testemunhar, que vive muito bem isso, percebo muito isso. Ele é um paizão, está cuidando lá sempre das crianças junto com a Lana. Quando ele sai em missão, ele tem 2, né? E são pequenininhos. Normalmente tem algum irmão da comunidade que sempre vai lá Anjos. dar uma força para a Lana, essa coisa toda. Esse é um equilíbrio maravilhoso. Mas não deixa de sair para sua missão, não deixa de anunciar o É que faz evangelho. parte de nós, né? Faz parte, faz Mas é parte. muito isso, é uma Então conta não muito existe simples, né? Tipo assim, Deus chamou, mas o chamado dele vai fazer mal para outras áreas da sua isso. vida. Isso nunca, então não existe uma hierarquia. Ah, mas e se minha esposa estiver doente ou tiver um compromisso na igreja? Eu não tenho que dar preferência àquilo? O próprio Jesus falaria para você dar preferência àquilo, meu querido. Claro. Isso é óbvio. Então aqui não tem uma hierarquia. Não é uma questão de que a sua esposa é mais importante. Entende? E nada é mais importante que Deus. Porque quando você vai com a tua esposa, você está indo ao encontro do Deus que está na sua esposa. Sim.
Isso é o vínculo matrimonial. O E se vínculo você não matrimonial tem a tá ligado a capacidade de ir em encontro do Deus que está na sua esposa, isso. Você vai em encontro de que Deus? como que você vai? Aí é idolatria. Aí é incompatível. É idolatria. Entende? Então, é isso. O Padre Zé Eduardo, nesses dias, se eu não me engano, procura dar um Google aí, se vocês quiserem. O Padre Zé Eduardo falou a respeito exatamente disso nesses tempos. Numa pregação dele, um corte na Canção Nova, muito bonito, falando exatamente isso. Que o nosso esposo, a nossa esposa, é o próprio Cristo ao qual nós vamos em encontro em tudo aquilo que nós nos responsabilizamos quando assumimos o sacramento do matrimônio. Porque o catecismo vai dizer que eu, com a minha esposa, somos chamados, Fabrício, com a esposa deles, nós somos chamados a expressar a face de Cristo para o mundo. Então não existe uma ordem hierárquica, entende? Precisa existir um equilíbrio para que tudo isso aconteça, que aí a gente já explicou isso aqui. No caso do Fabrício é de uma forma, no meu caso, que sou um ministro ordenado, é de outra, porque a minha esposa concordou, Sim. entende? Com essa realidade também, né? Então tem esse cuidado todo que precisa existir, né? Que está dentro de um equilíbrio e que precisa sempre ser dialogado dentro da família. E com todo esse equilíbrio, a coisa flui e a coisa dá frutos. Você contemplou aqui hoje, nesse bate-papo, nessa partilha, um chamado frutuoso. Louvado seja Deus, irmão, pela tua coragem, porque sempre foi um desbravar na sua vida, né? No início da comunidade, desbravou lá, deu os primeiros passos. E antes de você, não existia diácono na comunidade, você e o diácono Denilson. Nós somos os primeiros. Foram os primeiros, desbravaram esse Logo, caminho. logo vem mais, gente. Logo, logo vem mais, que Deus vai mandar lá do céu, gente, amém. entendeu? Logo, logo vem mais. Eu rupiei, não sei. Mas eu quero muito agradecer, irmão, pela disponibilidade da gente estar aqui partilhando. Esse 01 com você foi muito bom. Eu espero que vocês também tenham gostado. E eu quero muito mesmo que você possa interagir com tudo isso que nós falamos aqui. Se te tocou, se não. Se você acha que o Diácono Júlio está errado em algum aspecto, pode comentar? Se você Por quer. favor, o que eu mais preciso na vida é ser corrigido. Pode corrigir. E a gente vai crescendo junto. O importante é a mensagem de Cristo, é esses esclarecimentos, é a igreja chegar no teu coração. Porque muito do que nós falamos aqui hoje são dúvidas que são algo que a igreja construiu. E às vezes a gente não sabia. Eu me senti numa aula, viu? Gabi, você que está aí nos bastidores, não foi uma aula isso aqui? E eu espero que para você também tenha sido uma bênção. Olha, tá aqui, não se esqueça do Kit São Miguel Combo. Ó, esse aqui é o Combo Combatente, com o livro do Professor Rafael Brito, está disponível na nossa loja, tá bom? E você pode adquirir para viver bem esse tempo aí de quarentena de São Miguel. Diácono Júlio, considerações finais para o povo que acompanhou a gente nesse 01. Qual vai ser o nome desse negócio aqui, hein, gente? Nós vamos descobrir. Sugere aí, viu, gente? Olha, eu queria agradecer. Obrigado, Fabrício, pela iniciativa. O nosso departamento de comunicação também. O podcast hoje é uma ferramenta de evangelização muito bacana, muito legal. Eu espero que, de fato, deslanche isso daqui. Vou ser um propagador. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E um consumidor desse podcast aqui. Né? Queria pedir que Deus possa abençoar também a vida de cada um de vocês, de todos nós, nesse caminho, nesse novo trabalho que você está fazendo aqui também, Fabrício, que muitas pessoas sejam alcançadas por isso, né? E nós estamos sempre com o nosso ministério à disposição da igreja, com o nosso ministério à disposição daqueles que fazem parte dessa grande família chamada Igreja Católica Apostólica Romana, para poder servir e amar mais a Deus. Amém. Agora nós estamos com um diácono aqui, gente. Receba a bênção. Vamos então pedir. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Lourenço, padroeiro dos diáconos, Santo Estevão, de também a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, eu peço que sobre nós e sobre todas as pessoas que estão nos acompanhando agora, o Senhor possa derramar a sua graça, a sua bênção e a sua cura, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, gente. Obrigado, meu irmão. É nóis, mano. Tamo junto. Deus abençoe.